Meu amigo, Allahu Akbar, Salam Aleikum. Vai se preparando aí para aprender a falar árabe, para aprender a falar o idioma majoritário de países tipicamente muçulmanos, porque o Islã foi a religião que mais cresceu na década passada, entre 2010 e 2020. Pois é, meu amigo, cresceu para um caramba. Botou no bolso várias outras religiões que geralmente tem um crescimento grande, inclusive de regiões em que a população ainda cresce bem, mas o Islã foi disparado o que teve maior crescimento orgânico a partir de novos nascimentos, não de conversões exatamente, mas de crescimento populacional, o que indica que o cristianismo vai enfrentar um período nos próximos anos, provavelmente, de encolhimento, perdendo seu protagonismo como a maior religião do mundo. Vamos conversar sobre isso, sobre potenciais problemas, sim, problemas que isso pode causar de maneira geral, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, a realidade histórica é a seguinte, só situando os números de maneira geral. Houve um crescimento considerável do islamismo entre 2010 e 2020, um aumento de 347 milhões de fiéis nesse período de 10 anos, chegando a 2 bilhões de indivíduos. Os cristãos, por sua vez, cresceram 122 milhões, chegando a 2,3 bilhões de fiéis. Né? Os budistas tiveram uma redução aqui na sua população em 19 milhões de indivíduos. Né? É uma análise que abrange praticamente o mundo todo. Né? 99,98% da população mundial, considerando aqui 7 grupos principais: cristãos, muçulmanos, hindus, budistas, judeus, adeptos de outras religiões e pessoas sem filiação religiosa. Né? E, na verdade, o aumento dos muçulmanos superou o de todas as religiões, as demais religiões combinadas. Então, tirando o islamismo dessa conta aqui, o número de fiéis aumentou 248 milhões entre 2010 e 2020. Só o islamismo aumentou 347 milhões, mais do que todas as outras religiões somadas, e só o número de novos muçulmanos nessa última década superou a população total de budistas. Então, só os novos muçulmanos são mais numerosos do que a totalidade dos praticantes do budismo hoje. Então, isso aqui tem reduzido consideravelmente a diferença entre a população cristã e a população muçulmana. Olha só, na série histórica, o cristianismo é a religião com mais adeptos no mundo desde os tempos do Império Romano. Você não tinha pensado no Império Romano hoje ainda, não é? Te salvei, meu amigo. Ia ser um dia perdido. Me agradeça aí nos comentários. O cristianismo tem sido a religião com mais adeptos desde aquela época, desde o século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E não perdeu esse posto desde então. Estamos falando aí, portanto, de mais de 1.600 anos de predominância do cristianismo. Nunca foi a maioria da população, nunca teve mais de 50%. Chegou muito perto disso no começo do século passado. Até meados do século passado, mais ou menos ali 45% da população mundial era cristã. Mas nunca chegou a ultrapassar os 50%. Mas foi a religião predominante, sim, desde que o Império Romano se tornou cristão lá nos anos 300. E o islamismo, mesmo na sua época áurea, ali por volta do ano 800, na transição do califado omíada para o califado abássida, Bagdá, maior cidade do mundo, aquela coisa toda, o islamismo não ultrapassou o cristianismo em momento algum. Só que esses números agora estão se aproximando, olha só. Em 2010, os muçulmanos eram ali mais ou menos 24% da população mundial, enquanto os cristãos eram 30,6%. Uma diferença considerável. Já em 2020, essa diferença caiu para 25,6% dos sendo muçulmanos e 28,8% sendo cristãos. Pois é, meu amigo, é uma coisa assim bastante crítica.
no sentido da proporção religiosa, sendo que o crescimento cristão que aconteceu de fato orgânico foi limitado por taxas de abandono religioso. Ou seja, novos cristãos nascendo, sendo batizados ali, crianças e tudo mais, mas adultos abandonando a fé, deixando de ser cristãos a partir daí. Pois é, meu amigo, isso aí é um grande desafio. E a verdade é a seguinte: o cristianismo não tem um grande fator, aliás, o islamismo não tem um grande fator de conversão neste momento, no atual patamar histórico do Islã. Então, esses 117 países aqui, 1% das pessoas criadas no Islã deixou a religião, e esse número é semelhante aos que se converteram ao islamismo. Então, uma taxa de conversão muito pequena. Essa é a verdade, quase que irrelevante. O islamismo está aumentando, o número de muçulmanos está crescendo por fatores demográficos, de fato. Eles têm mais filhos que os cristãos. Basicamente é isso que tem acontecido, né? E olha só, se o cristianismo cresce organicamente ainda, por meio de famílias, por meio de tradição religiosa passada de pai para filho, isso acontece mais, por exemplo, na América e na África do que na Europa, que foi o lugar onde o cristianismo primeiro se desenvolveu enquanto religião majoritária, enquanto religião dominante. Não nasceu na Europa, nasceu na Ásia, no Oriente Médio, mas se propagou muito cedo para a Europa e ali se estabeleceu o seu centro, vamos dizer assim, teológico. Então, de fato, os cristãos têm menos filhos já há muito tempo. Os muçulmanos estão ultrapassando a população cristã, portanto, por causa de mais filhos. E aí, são mais jovens, inclusive, os muçulmanos, do que os adeptos de outras religiões. Então, veja aqui que a taxa média de fecundidade das mulheres muçulmanas foi de 2,9 filhos, contra 2,2 das mulheres não muçulmanas. A idade média do muçulmano é 24 anos. E a idade média dos não muçulmanos é 33 anos. Então veja que é uma população, de fato, que tem crescido organicamente, por meio de novos nascimentos. E olha só, adeptos do Islã cresceram mais no Ocidente do que, percentualmente, é claro, do que outros grupos. Então veja aqui, né, que as populações muçulmanas da Europa e da América do Norte são tipicamente pequenas, são realmente grupos minoritários, mas cresceram mais rapidamente do que as populações não muçulmanas nessa região de fato, né? Agora é importante frisar que o islamismo é muito mais concentrado do que o cristianismo. O cristianismo está espalhado pelo mundo todo. Se você olhar no mapa, a Europa majoritariamente cristã ainda, né? Tem uma questão de perda de fé, perda de identidade cristã, mas é a religião majoritária. Pensando em termos de religião, cristianismo. Isso aí vale para o território do Ocidente e do Oriente, da Europa também. A Rússia como um todo cristã e as Américas são cristãs. Partes consideráveis da Ásia, da África, aliás, Oceania e partes também da Ásia são cristãs, possuem relevância e presença cristã de fato. O islamismo também está no mundo todo espalhado, mas com migrantes, pequenos grupos ali que acabam nem prevalecendo tanto assim. Agora, o islamismo está mais concentrado no Oriente Médio, é claro que é a religião historicamente ligada ao islamismo, o norte da África, e aí é que está o grande foco de crescimento de fato da religião islâmica, norte da África mesmo, e em algumas partes da Ásia, principalmente Paquistão, o Bangladesh, a Índia também tem uma população muçulmana muito grande, e a Indonésia, que é talvez o país mais populoso, aliás, é o país com mais muçulmanos do mundo. A Indonésia que está longe pra caramba da origem geográfica, histórica do islamismo, que é ali no Oriente Médio. Então o grande crescimento mesmo está na África. Nigéria, pense na Nigéria, por exemplo, um país que está crescendo a população absurdamente, é um país extremamente populoso e tem uma grande população muçulmana ali. O norte da África realmente tem uma presença muçulmana considerável e isso pesa bastante nos números de maneira geral e pesa nesse crescimento populacional entre os muçulmanos. Eu não duvido que em algum tempo
eles vão ultrapassar o número de cristãos, sim, no mundo. O quanto que isso aqui vai impactar é uma questão a ser considerada, né? Vai depender muito do aumento da população muçulmana em países hoje majoritariamente cristãos. Isso aí pode mudar bastante questões legais, questões culturais de fato, e aí virar o Ocidente de cabeça para baixo, realmente. Algo tem que mudar para evitar que isso aconteça, não por meio da violência, por meio do crescimento orgânico das religiões de fato, uma retomada da fé, pessoas tendo mais filhos, é claro, e tudo mais, porque, do contrário, as outras religiões vão acabar sendo tragadas por uma maioria crescente de muçulmanos. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.